Olá, alunos! Hoje falaremos sobre exercícios do Enem e vestibulares, todos relativos à superposição de movimentos. Nesta aula, abrangeremos o movimento MRU, o MRV, lançamentos oblíquos, e para isso usaremos uma série de conhecimentos que vocês viram nas aulas passadas. Inicialmente, temos uma questão do Enem de 2016. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o motorista detecta um problema que existe uma freada brusca. Veja só até aqui, já na questão, que ele já define o trabalho sendo feito em duas etapas. Logo, ele salienta a primeira e depois salienta ainda a segunda como que ela ocorre. Então, nós já podemos ter uma ideia até como que se deparar o exercício em duas etapas. Conforme o texto, a primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Veja, na primeira etapa já deixa bem claro que não existe alguma alteração na velocidade do veículo, é simplesmente um movimento constante, certo? Já a segunda, conforme o texto, se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante, ou seja, nessa segunda parte já existe um movimento variado, certo? Aí a questão pergunta, considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Nós temos daí 5 alternativas para isso, certo? Todas elas, se vocês repararem bem, são gráficos de velocidade pela distância, certo? Já nas unidades indicadas, metro por segundo e metro. Ao resolver problemas gráficos, é fundamental prestar muita atenção nas grandezas às quais o gráfico se refere. No gráfico da questão, ou melhor dizendo, nos gráficos, esse é efetivamente o que nós vamos buscar, temos a velocidade em função da distância percorrida. Muito cuidado para não confundir com o gráfico da velocidade em função do tempo. É importante salientar isso porque nas aulas a gente geralmente trabalha com a velocidade em função do tempo. É meio padrão fazer um trabalho assim. A busca por um gráfico diferente é justamente o que gera a maior dificuldade, digamos assim, do problema, mas é o objetivo dessa questão, interpretar esses gráficos. Na primeira etapa indicada no problema, a velocidade do carro é constante, ou seja, é um movimento retilíneo uniforme. Dessa forma, seu gráfico será uma reta paralela ao eixo da distância. Já na segunda etapa, foram acionados os freios que imprimem ao carro uma desaceleração constante. Portanto, o carro passou a ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Para a gente poder entender isso de uma maneira mais tranquila também, é importante que seja sabido já por vocês, que vocês consigam visualizar, entre a primeira e a segunda etapa, tem que ter uma alteração no gráfico. O gráfico não pode ter a mesma função na primeira e na segunda etapa. E quando eu me refiro função, é efetivamente função, mas vocês podem trazer até como uma linha que segue o mesmo formato que ela já seguia anteriormente, grosseiramente falando. Então, para poder ter uma relação disso e como é que funcionaria esse gráfico se fosse colocado com números, nós utilizaríamos a equação de Torricelli. Conforme vocês conseguem ver, certo? Seria v ao quadrado igual a VO, que seria a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o intervalo de espaço. Porém, perceba que nessa equação a velocidade está elevada ao quadrado e que o carro possui uma desaceleração. Assim sendo, como ele possui uma desaceleração, nós teremos que ter um sinal negativo para a aceleração. Logo, e é importante entender isso, elevando ambos os lados da equação à raiz quadrada, certo? Nós teremos v igual, porque v ao quadrado e a raiz quadrada de v ao quadrado é v, igual todo outro lado elevado ao quadrado. Elevado à raiz. Então, seria a raiz de velocidade inicial ao quadrado, menos, porque é uma desaceleração, 2 vezes a aceleração vezes o intervalo de tempo. Portanto, o trecho do gráfico
relativo à segunda etapa será uma curva com a concavidade virada para baixo, conforme a imagem. Aqui à direita vocês conseguem ver os dois movimentos, as duas etapas do movimento. Esse é o tipo de ideia que vocês podem fazer quando forem responder questões desse formato. Veja, o próprio desenho do gráfico aqui já entrega que a resposta é a letra D. Porém, nos outros gráficos que aparecem, alguns gráficos ali podem parecer mais confusos. Veja só, o gráfico A e o gráfico C não fariam sentido, porque o movimento do carro é o mesmo, desde o início da primeira e na segunda etapa. Já no gráfico E, como a velocidade pela distância implica num aumento da velocidade, mas em momento algum disseram que o carro foi acelerado inicialmente, então a gente pode desconsiderar o gráfico E. Já o gráfico principal, e ele partiria do repouso, né? Já o gráfico B, que seria o mais próximo de uma confusão que poderia ser causada, ele implica em dois movimentos retilíneos uniformes, certo? Porque após a primeira parte, a primeira etapa, tudo bem, mas na segunda etapa do movimento, o gráfico simplesmente ele desce de maneira abrupta, ou seja, como se a freagem fosse específica, como se ela fosse contínua, e não é o caso. Ele vai freando até parar de uma maneira cada vez mais devagar, certo? Agora, passemos por uma questão da URGS de 2018. Em grandes aeroportos e shoppings, existem esteiras móveis horizontais para facilitar o deslocamento de pessoas. Considere uma esteira com 48 metros de comprimento e velocidade de 1 metro por segundo ao quadrado. Uma pessoa ingressa na esteira e segue caminhando sobre ela com velocidade constante no mesmo sentido do movimento da esteira. A pessoa atinge a outra extremidade 30 segundos após ter ingressado nessa esteira. Com que velocidade em metros por segundo a pessoa caminha sobre a esteira? Veja que nós temos as respostas, né? Da letra A à letra D. E para isso, nós vamos pensar da seguinte maneira. Para um observador parado fora da esteira, a velocidade relativa que ela vê o movimento da pessoa é igual à velocidade da esteira mais a velocidade da pessoa. Ou seja, velocidade relativa igual à velocidade da esteira mais a velocidade da pessoa. A gente já sabe que a velocidade da esteira é igual a 1 metro por segundo e a velocidade relativa vai ser o quê? Vai ser 48 dividido por 30, que equivale aos 48 metros da esteira, dividido pelos 30 segundos que ela que levou para atravessar. Lembrando que a velocidade é a distância sobre o tempo. Considerando isso, e sabendo a velocidade relativa, nós podemos igualar, na fórmula que nós colocamos como VR igual a VE mais VP, teríamos 48 sobre 30 igual a 1, que é 1 metro por segundo, a velocidade da esteira, mais a velocidade da pessoa, que é o que a gente está efetivamente tentando descobrir, a velocidade que ela caminhou sobre a esteira. Veja, fazendo uma alteração básica, que efetivamente é diminuindo em 1, ou melhor, subtraindo 1 de ambos os lados da equação, novamente nos atentarmos às formalidades matemáticas, pois os maiores erros envolvendo o vestibular, Enem e qualquer outra equação que você faça, tanto no colégio quanto na graduação, é a linguagem matemática. Ela é um dos principais fatores, a má leitura ou a não interpretação de como efetivamente funcionam as coisas, dos nossos erros. Logo, a velocidade da pessoa vai ser igual, diminuindo 1 ambos os lados, certo? Veja ali, 1 mais VP, ou seja, menos 1 vai ficar só VP. E do outro lado, 48 por 30, menos 1. Logo, sabendo isso, faremos a divisão, que nos dará 18 dividido por 30, após um mínimo múltiplo simples, né? E 18 dividido por 30 é 0,6, que seria equivalente à letra E. Agora, passaremos por uma questão da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, de 2006, o FMS 2006. Um carro move-se com velocidade constante de 60 km por hora. Começa a chover e o motorista observa que as gotas de águas da chuva caem formando um ângulo de 30 graus com a vertical. Considerando
que em relação às gotas, que em relação à terra, as gotas caem verticalmente, qual a velocidade em que as gotas de água caem em relação ao carro? Foi nos apresentado 5 alternativas. Veja só, entre elas, 30 raiz de 3, todas em km por hora, deixar bem claro, 60, 120, 30 e 80 km por hora. Primeiramente, devemos imaginar isso em termos de um gráfico, como fizemos nos exercícios anteriores também, no primeiro exercício. Nós temos uma velocidade do carro, certo? A gota de água caindo, hipoteticamente, reta, certo? E uma velocidade relativa, que vai ser o encontro entre a gota e o carro, certo? Conforme a ilustração dentro do círculo onde está em volta verde água, clarinho, nós temos o quê? Nós temos a imagem. E a imagem mostra VC como a velocidade do carro, VR como a velocidade resultante, né, da chuva em relação ao carro. O ângulo formado entre VR e a reta na vertical é 30 graus, que já foi nos colocado no problema. Logo, nós simplesmente teríamos que entender o comprimento, certo? Dessa descida vertical pela gota, certo? Isso faria como o seno do ângulo igual a velocidade, no caso seria, se você for relacionar, seria o seno do ângulo sobre o cateto, do cateto sobre a hipotenusa, que nesse caso a hipotenusa seria o VR. Logo, o seno de 30 é 0,5. A velocidade do carro é 60 km por hora. Logo, 0,5 igual a 60 sobre VR. Lembrando, agora nós faremos uma multiplicação invertida. Essa multiplicação invertida nos dará o quê? Que VR é igual a 60 dividido por 0,5, que é o equivalente a 1/2, certo? Bom, dividindo 60 por 0,5 é o equivalente a multiplicar por 2. Sempre que você for dividir alguma coisa por 1/2, quando você faz o cálculo correto, você está multiplicando por 2. Logo, a velocidade resultante será de 120 km por hora. Agora, conseguimos a questão do Enem 128, o Enem de 2021. Eu não sei se dá para ver ali, mas é o Enem de 2021, certo? A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. É importante perceber que tem várias unidades, várias medidas aqui delineando bem o caso, certo? E entendam, são dois canhões e eles farão um movimento entre eles, dos projéteis. No jogo, 2 competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo, certo? Que é V0 módulo, e para o ângulo de disparo, θ. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente teve um ângulo de 53 graus, passou tangenciando o ponto B, certo? O ponto P, perdão. No jogo, a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Já está te dando mais algumas dicas. Considere seno de 53 igual a 0,8 e o cosseno de 53 igual a 0,6. É desprezível a ação das forças dissipativas. Ou seja, o próprio exercício já traz uma série de fatores que podemos desconsiderar e nos dá arredondado valores de seno e cosseno para evitar qualquer confusão no cálculo. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o valor da velocidade inicial que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Veja, nesse exercício, nessa questão, o objetivo é que você encontre essa velocidade, certo? Ou pelo menos tendo ideia sobre o disparo para ser mais assertivo no próximo disparo. Imaginando um gráfico da situação, quais são as informações que a gente tem em relação de B, do canhão B, para o canhão A? Bom, o último disparo, para acertar 35 metros acima da altura consideravelmente zero, que seria do canhão B, e
para conseguir 120 metros de distância, foi utilizado um ângulo em módulo de 53 graus, certo? Para isso, nós temos que estipular qual seria a velocidade inicial dele, baseado no tempo que levou esse movimento. Nós podemos decompor esse disparo em duas direções. Primeiro, na direção horizontal e segundo, na direção vertical. Primeiro, na direção horizontal, o que nós temos? Um intervalo do espaço entre o canhão até x, certo? Para isso, nós vamos ter a velocidade inicial em x vezes o tempo. Vamos lá. Nós sabemos que a distância entre um canhão e outro é 120. Então, nós temos a diferença espacial entre os dois, que é 120. Igual a velocidade inicial, que nós não sabemos, vezes o cosseno de 53, que nós sabemos, inclusive temos o valor dele já, vezes o tempo que vai levar. Logo, 120 vai ser igual a 0,6, que é o cosseno de 53, vezes a velocidade inicial vezes t, que nós não sabemos. Assim, a gente consegue ficar com duas variáveis, mas um valor para elas, em conjunto. Agora pensemos exclusivamente na direção vertical, abandonando o nosso caso anterior, certo? Agora, nós temos a seguinte composição. O intervalo da distância em y, veja, não é mais a distância em x, não é mais o 120, e sim, nós estamos falando da altura, certo? Em y, imagine, é um plano cartesiano. Igual a velocidade inicial em y, certo? Já não é novamente a velocidade inicial em x, vezes t. Até aí, nada muda. Mais a aceleração dividido por 2, que no caso foi colocado como y de y, vezes o tempo ao quadrado. Perceba, é uma aceleração de um projétil arremessado para cima, certo? Bom, o espaço que nós temos que atingir, a altura que nós estamos buscando, o intervalo em y do espaço é 35, visivelmente na figura. Até aqui tudo bem. Aí nós temos que entender o seguinte, a velocidade inicial, ou VO de y, vezes t, vai ser o VO, a velocidade inicial efetiva, vezes o seno de 53, tudo isso efetivamente vezes o tempo. Veja, nós continuamos mantendo o tempo, que é o que nós estamos buscando, entre outras variáveis. Então, teremos 35 igual... Tudo isso compõe a velocidade inicial em y, tá? VO vezes seno de 53, que nós também já sabemos. Tudo isso está multiplicando t, menos, no caso, a aceleração, que é a aceleração da gravidade, que é 10, dividido por 2, que dá 5, vezes o tempo ao quadrado, certo? Para o tempo que leva para subir, leva para descer. Logo, nós temos 35 igual a velocidade inicial. Veja, já conseguimos colocar na mesma relação do outro referencial do canhão, tá? As duas, tanto a direção horizontal quanto a vertical. VO vezes 0,8, que é o seno de 53 agora, vezes o tempo, menos 5t ao quadrado. Até aqui, tranquilo, já colocamos mais variáveis, mas, veja, ainda estamos com apenas, colocamos as duas variáveis agora na relação vertical também. Mantemos a mesma quantidade de variáveis, mas com uma relação diferente. O que nós faremos? Nós uniríamos essas variáveis, certo? Pois veja, nós pegaremos o VO, o V inicial vezes t igual a 200, e nós também temos aqui um V inicial vezes t, só que está multiplicado por 0,8. Então significa que 35, mantendo a última fórmula que nós chegamos, 35 é ali no número 3, conforme aparece. 35 vai ser igual a 200, que é VO vezes t, vezes 0,8, menos 5t ao quadrado. Após isso, fazendo a multiplicação, e reduzindo em ambos os lados 35, certo? Nós teremos que 5t ao quadrado vai ser igual a 160 menos 35, que é 125. Logo, dividindo ambos os lados da equação, veja, a equação no momento está em 5t ao quadrado igual a 125. Essa é a nossa equação. Dividimos ambos os lados por 5. Dividindo 5t ao quadrado por 5, teremos apenas t ao quadrado. Do outro lado, dividindo 125 por 5, teremos 25. Lembrando que essas medidas estão no SI. Então, nós teremos o tempo igual a 5 segundos. Bom,
O tempo igual a 5 segundos, voltamos para a direção horizontal, certo? E fazemos o VO, a velocidade inicial, que é o que nós procuramos, vezes o tempo igual a 200. Como sabemos que o tempo agora é 5, nós temos VO vezes 5 igual a 200. O que fazemos? Dividimos ambos os lados da equação por 5. Assim, o VO fica isolado, 1 VO, né, igual a 200 dividido por 5, que é 40 metros por segundo, que nos dá a resposta da letra C. Então é isso, alunos. Obrigado. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. E eu agradeço por terem assistido. Até a próxima aula.